roteirista, ele é a primeira pessoa, na verdade, a entrar no filme inteiro, às vezes até antes do diretor, porque tudo começa com roteiro. Então, se você não tem um roteiro, você basicamente não tem nada. Você não tem uma história para contar, não tem um filme, não tem nada. Então, às vezes, o roteirista trabalha sozinho, ele tem uma história que ele quer contar, então ele vai lá, escreve o roteiro e depois ele procura algum diretor que ele conhece ou um produtor, enfim, né, e mostra aquele roteiro e daí as pessoas se encantam com o roteiro, é o esperado e daí, né, o processo do filme começa. Então, vai atrás de um diretor, vai atrás de fotógrafo, capta dinheiro. Eu acho muito curioso que se eu te contar uma história agora, você vai interpretar de um jeito, mas com certeza não é o jeito que eu estou imaginando na minha cabeça. E esse processo é muito curioso porque quando alguém escreve um roteiro, ele tem uma história, quando chega no diretor, ele tem outra na cabeça, e quando ele vai levar para um plano real, né, a realidade é diferente. Então, as locações são diferentes das que você imaginou, os atores com certeza são diferentes, porque são pessoas que você nunca viu na vida. Então eu acho esse processo é uma alquimia, né? É uma sequência de transformações, digamos assim, do que foi concebido originalmente e do que você tem em suas mãos para fazer um material. A unidade de um roteiro se chama cena. Então, a gente divide um roteiro em cenas. Então, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. No começo de cada cena, a gente escreve o número da cena, se ela é uma cena que é interna ou externa, se acontece dentro de um lugar ou fora de um lugar, se é dia ou é noite e que lugar é. Então, esse é tipo um cabeçalho assim, em cima da cena. E daí você desenvolve a cena. Qual que é a dica? Tipo, cada vez que você mudou uma locação, tipo, a cena, o cara está no banheiro, ele saiu do banheiro e ele foi para o quarto, é outra cena. A gente tenta escrever cada cena como se a pessoa estivesse olhando, né, aquela cena. Então, você vai escrever: estamos em uma casa com janelas amplas, uma parede rachada, pintada de verde, com um relógio na parede. Um homem entra pela porta segurando uma mala pesada. É sempre, então assim, o que eu fui falando, você vai conseguindo criar a imagem. Então, o roteirista tem esse cuidado de, tem gente que pensa que roteiro é só escrever os diálogos e que os atores vão falar. Não, o roteiro é também já dar uma dimensão dos ambientes, das cores, do que como o personagem é fisicamente. Então, é imagem e som. O diretor de fotografia, ele é responsável. Ele é o responsável por tudo que é imagem, por tudo que é visual no filme. Então, eu diria que o som não é problema do diretor de fotografia, a atuação dos atores também não é. O que é o que você vê na tela. Se está bonito, se está feio, se tem a ver com a história que está sendo contada ou não, isso é culpa, isso é a missão, vamos dizer, do diretor de fotografia. Se eu for pegar, tentar começar a dividir o que a gente ouve num filme, né, eu dividiria em 4 grandes áreas, que é a área dos diálogos, né, que vai conter todas as vozes, diálogos e vozes, que podem ser captadas ao vivo, podem ser dubladas, ou podem ser voz off gravadas em estúdio. Eu vou ter a parte das ambiências, dos ambientes, que vão ter os silêncios, os ambientes, os BG, que eles chamam, os backgrounds, o que vai estar de fundo, às vezes os walas, que é os buchichos, os bururus, que vão estar por ali. A terceira, os efeitos sonoros e especiais, que são os sons pontuais que vão aparecer, que não fazem parte não vão fazer parte do ambiente, mas eles são pontuais. Alguma coisa acontece, quebrou um copo, bateu uma porta, abriu uma porta, né? Caiu alguma coisa, batida de carro, buzinou, não a buzina do ambiente, que pá, 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 não, estou esperando alguém, pá, 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 opa, chegou alguém. É diferente, vê como é o mesmo som, mas pode mudar de categoria, né? Os sons, todos os efeitos sonoros que vão ajudar na narrativa desse filme, no contar esse filme. E a música. Essas são as grandes áreas. Eu trabalho com diretores assim, alguns que sabem logo do início bem o que querem.
sabe? Então, às vezes, o próprio diretor, ele já me dá a época em que o filme vai acontecer, já me dá a cor do filme, sabe? Para eu desenvolver a partir das especificações dele. Se não tem essas especificações do diretor de início, a coisa está um pouco mais aberta, daí eu, através do roteiro, normalmente, né, o roteiro já está escrito, já existe um roteiro quando eu chego para trabalhar. A partir do roteiro, eu vou propor, né, ou a partir da trama das personagens, ou a partir dos locais que o roteiro descreve, sabe? Então, eu vou propor uma ambientação num determinado tempo, num determinado lugar, sabe? Para aqueles determinados personagens. Não sei, acho que é uma ideia bem básica aqui de roteiro, mas é isso. O roteirista escreve a história do filme, ele tem que se preocupar com o arco narrativo, que a história tem um começo, meio e fim, mesmo que esse fim não seja um fim que feche a história, às vezes fica em aberto, fica vago, mas tem que ter um porquê, todas as ações têm que ter um porquê. Então, no roteiro tem todo esse equilíbrio das coisas, assim, entre o que você mostra e o que você sugere e o que você não mostra, mas que, de alguma forma, fica um registro ali. Eu acho que o trabalho do diretor é realmente se expressar. Então, é tentar, de alguma forma, contar uma história, seja nessa linguagem que se chama o cinema, né? Então, a escolha dos planos, a escolha de linguagem, a escolha de uma narrativa, como é que você vai construir isso, eu acho que é a função principal de um diretor. E assim, tem o processo de criação dos personagens também, que é um processo assim, tipo, você cria os personagens e você se apaixona por eles, e eles passam a falar através de você, assim, você não controla, chega um ponto que você não controla mais aqueles personagens, sejam eles bonzinhos ou maus, você não controla e você passa a trabalhar naquilo. Então, eu às vezes escrevo cenas que eu choro quando estou escrevendo, tem cenas que eu dou risada, tem cenas que quando eu estou escrevendo eu começo a xingar o personagem, tipo, conversando com ele, falando, eu não acredito que você está fazendo isso. E é o personagem que está no papel, parece uma coisa de louco. Mas é assim, não tem como ser diferente, eu acho, né? Não tem como você ser... Não tem como ser de outra forma. Você se entrega para aquilo e você faz aquilo e é parte de você. E depois você entrega isso para o mundo. E o mundo te devolve pedradas, te devolve amor também, te devolve de tudo um pouco. E você vai se acostumando com isso, assim, porque também é bom isso. É bom você se jogar no mundo dessa forma, sem medo. O que eu levo em conta para escolher a maneira com que eu vou contar a história é como eu imagino quando eu estou lendo, né? Eu leio o roteiro e, naturalmente, eu imagino uma maneira dela ser contada. E eu acho que muito importante também para um diretor é ter referências de filmes que gosta, de comerciais, filmagens, documentários, clipes, videoclipes. Eu acho que tudo isso ajuda na maneira de você criar uma linguagem própria. Quando você está começando a escrever, é melhor você escrever sobre aquilo que você conhece e entende, né? Então, você vai tentar achar as histórias na sua própria vida, no teu dia a dia, nas coisas que são familiares para você e que você entende. E quando eu falo entender, não é um entender racional só, mas principalmente um entender emocional daquilo. Porque é assim que funciona, entendeu? Uma coisa é você, como você pensa, outra coisa é você entender com o coração. Eu acho que é mais importante no cinema é você entender emocionalmente, com o coração, e não escrever de qualquer jeito, como você acha que é. Todos os dias se você quiser, você vai encontrar a beleza do mundo, né? Você vai se deparar com coisas maravilhosas. E um diretor, ele tem que estar sempre atento para essas coisas. Porque são nesses detalhes que o material, quando você for filmar, você vai conseguir se expressar, né? E o que importa é a história que está sendo contada. Tem histórias que você vai contar que vai exigir uma câmera, mega câmera, enfim, porque você vai fazer um efeito que, enfim, mirabolante de criar um monstro ali, e você vai precisar de certas coisas técnicas que você vai precisar daquela câmera. Mas assim, às vezes você vai contar uma história que é um homem e uma mulher conversando num café,
acontece alguma coisa, não sei, uma coisa mais simples, e aí você tendo uma boa história, você tendo um bom ator, direcionamento, se você vai contar em VHS, se vai contar em uma câmera de celular, o que importa é a verdade por trás do que você está contando, entendeu? É a centelha da vida ali acontecendo, é essa verdade que acontece. Isso é independente da qualidade técnica da imagem. Eu considero particularmente das duas coisas, entre fazer direção e roteiro, o roteiro é muito mais difícil e muito mais desafiador, porque você parte do nada. Quando você pega um roteiro para dirigir como diretor, eu já tenho um roteiro, eu já tenho alguma coisa ali. Né? Eu vou criar, tudo bem, é um trabalho monstro, mas no roteiro você não tem nada, você tem uma folha em branco na tua frente e você tem que vencer aquilo de alguma forma. E eu acho que é uma sequência também de decisões. Quando você toma uma decisão errada, isso implica diretamente no teu trabalho, assim, você pode perceber isso, que a todo momento o diretor tem que estar tomando decisões. E se você tiver um rumo e tiver a história muito bem alinhada na tua cabeça e como você quer contar essa história, as decisões naturalmente são corretas, né? E se você não estiver envolvido no projeto ou ainda não sabe como contar essa história, você pode cometer alguns erros que, no final das contas, imprime. Acho que a câmera lê tudo, né? Ela lê até a energia do set. Se você está tratando as pessoas bem e tudo mais, você consegue que, de alguma maneira, a câmera vai ler um detalhe desse. Assim. O desafio de trabalhar em equipe, audiovisual ou não, é você saber ouvir, saber não responder na hora, muitas vezes, e assimilar realmente o que o outro está falando, para daí colocar a sua posição. E, principalmente, acho que saber quando você tem que manter a sua posição e quando você tem que ceder. É uma dança, né, entre essas coisas. Eu acho que não é só o trabalho de direção, mas todo o trabalho em equipe é isso. É você saber ouvir o outro, saber colocar a sua opinião da melhor forma possível e saber fazer bem esse jogo de quando eu fico com a minha opinião e tento fazer ela acontecer e quando eu cedo um pouco, enfim. Acho que isso não é só para direção, acho que é para tudo, né? O fotógrafo tem que trabalhar sempre junto com o diretor, porque o diretor é a pessoa que tem a visão final, né, do que vai ser o vídeo. Então, se o diretor imagina uma coisa, não sei, vamos dizer que ele imagina uma luz dramática, ele imagina uma cena dramática e vai lá o fotógrafo e monta uma luz suave de um domingo de manhã, não está acontecendo o trabalho. Então ele tem que ser subordinado ao diretor de cena, né? E entender a visão que o diretor de cena tem desse filme pronto. Então, assim, o diretor ele tem a ideia e o produtor tem que transformar essa ideia num produto, no caso, que é um produto que é a imagem, né? Então, tem que ir atrás de tudo. O produtor, tipo, vai ir atrás desde, sei lá, dos equipamentos, da alimentação, do local onde vai ser gravado. Quando eu chego num set de filmagem, na verdade, eu já fiz algumas coisas antes, né? Eu já tive que trabalhar um pouco antes, que foi... eu já tive que, por exemplo, conhecer o lugar que está sendo filmado, já ter uma ideia de como que eu vou filmar lá, ler o roteiro, entender o que eu vou filmar, escolher a câmera que vai ser usada, as lentes que vão ser usadas e a luz que eu vou precisar para iluminar esse set. Então, o produtor vai lá, vai começar a fazer toda essa parte de juntar as pessoas, ver o que cada núcleo precisa, porque tem o núcleo de direção de fotografia, tem o núcleo de direção de arte, tem o núcleo de produção, né? Então, trabalhar com esses núcleos, ver o que está precisando para o filme e ir atrás disso, né? O produtor tem que estar ali em cima de olho, já meio que prevendo o que pode acontecer, né? Que nem a gente já fez um filme que teve que botar fogo no set, né? Mas de verdade. Então, assim, o produtor tem que ir lá, tem que ir atrás de seguro, tem que entrar em contato com um bombeiro, tem que, tipo, fazer testes, tem que, sabe, tem que estar todo em cima ali daquela produção para
tudo dá certo, porque está envolvendo muita gente, né? E pense, você tem que tacar fogo num cenário, isso aqui é um fogo de mentira, né? De verdade, mas de mentira. E outro, você não quer queimar o cenário inteiro, né? Então, tipo, são vários truques e isso você tem que contar com ajuda especializada. Então, o que é importante para o produtor também é saber quem são as pessoas que vão conseguir ajudar ele, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, o produtor é a pessoa que sempre está fazendo parceria ali. O diretor de fotografia ele tem que coordenar principalmente a equipe técnica, né? Que são basicamente eletricistas e maquinistas. O eletricista ele é responsável por ligar, acender as luzes, montar as luzes no tripé e cuidar para que não tenha nenhum problema, por exemplo, um incêndio ou queimar uma luz, porque geralmente são luzes caras que a gente usa, não queimar uma lâmpada e zelar por esse equipamento de iluminação. E o maquinista ele é responsável pela segurança de todo mundo e do equipamento no set de filmagem. O maquinista, se o diretor pedir, falar que queria uma câmera no alto daquela árvore lá, é o trabalho do maquinista ver como que ele vai fazer isso. Se ele vai amarrar numa corda, se ele vai botar em cima de uma escada e de que maneira ele vai fazer isso para que a câmera não caia, para que não caia alguma coisa na cabeça de alguém, para que todo mundo esteja seguro no set, né? Olha, um diretor de arte num filme, ele é responsável pelo visual do filme, né? Pela parte estética do filme. Então ele trabalha em parceria com o diretor do filme e ele é quem vai comandar toda uma equipe que são os responsáveis pela arte do filme. Então ele vai comandar o figurinista, ele vai comandar a pessoa que vai responder pelos objetos do filme, sabe? Vai estar em comunicação total com o diretor de fotografia do filme. Então, a função do figurino é pensar, elaborar, pesquisar o que cada um dos personagens vai usar dentro de cada cena. E quando eu falo cada um dos personagens, é desde o principal, aquele cara que aparece, até o figurante lá atrás, que mal aparece, só aparece uma pessoinha, é responsabilidade do figurino que aquela pessoa está usando. Então, sapato, acessório, qualquer tipo de vestimenta é do figurino. A maquiagem no filme não é só você chegar lá e fazer o seu trabalho, né? Na verdade, a equipe de filmagem é um corpo. Então a maquiagem está ligada muito a, primeiro, a fotografia, né? Diretor de arte e figurino. Então você baseia a maquiagem que você vai fazer de acordo com a luz que o fotógrafo está fazendo, né? E depois com o figurino e depois com a arte. Então daí você vai ver paleta de cor, o que combina mais, o que não combina, o que está de acordo dentro do que te pediram. O diretor de arte, ele pode propor as cores do filme, por exemplo, sabe? No início, quando ainda ele está em estudo de roteiro, fazendo decupagem do roteiro, ele pode pensar qual é a cor que esse filme vai ter, por exemplo, e sugerir uma paleta de cores. Então, dentre todas as cores existentes, ele vai escolher alguma composição de cores, ou pensando em contraste de cores, ou pensando em harmonia de cores, e pode propor as cores do filme. Então, o trabalho do figurino começa com uma reunião, né, com toda a equipe. O diretor passa a ideia do projeto, mas eu tenho que estar alinhada principalmente com o diretor de arte, né, porque o diretor de arte me passa a estética, o que ele imagina. O diretor fala, eu quero uma coisa bem fantástica, super colorida. Aí o diretor de arte me vem com uma pesquisa de referência e junto a gente faz uma outra pesquisa e trabalha junto para que o figurino converse com a estética do filme. Aí entra a maquiagem junto e tem que estar todo mundo alinhado para que fique, né, não fique fora do tom, assim. A pessoa tem que parecer que está maquiada, né? Tem que parecer no vídeo que não está maquiada, mas ela está maquiada. Então, se você vai fazer, de repente, um documentário ou um filme de uma pessoa que é uma pessoa mais trabalhadora, uma pessoa, né, que é uma pessoa mais do povo e tal, então você tem a liberdade de trazer isso para o vídeo. Mas é lógico, dando o toque da maquiagem, que é o quê? Deixando, de repente, a pessoa mais suada, ou uma unha mais suja, ou um dente mais sujo, entendeu? Se é um executivo, por exemplo, um cabelo bem com corte, então na verdade... cada pessoa tem o seu estilo, né? Então a maquiagem ela ajuda nisso, a completar, né, o figurino, a completar a arte. Então a maquiagem ela vem com essa linguagem. Né? Eu acho
O figurino, a roupa em si, é uma ferramenta incrível para ajudar a contar a história, né? Para transmitir o que é aquele personagem, o que ele pensa, como é que ele age, o que ele faz, qual a profissão dele. Tudo isso a gente consegue passar um pouquinho pela roupa. Então ajuda a contar a história. A luz interfere muito na maneira como a história é contada, né? Você consegue passar com a luz toda a sensação que você quer de uma situação. Vou dizer que você, numa mesma cena, dependendo da luz, pode ser um comercial de margarina ou pode ser um filme de terror. O cinema, ele tem um compromisso mais fiel com a realidade. Então eu penso que a arte de um filme ajuda a contar a história na medida em que ela é real também, sabe? Por exemplo, então, na medida em que você tem uma textura já gasta dos objetos, uma coisa mais natural, sabe? Existe uma organização natural. Ela é montada, ela é feita para o filme, mas tem que ter essa cara do acaso, sabe? Não pode ser tudo muito arrumadinho, por exemplo, porque na realidade as coisas não vão estar muito arrumadinhas, sabe? Então, existe a imperfeição, existe o desgaste do material, sabe? Então, para um diretor de arte, para um cenógrafo, se isso não existe, ele deve reconstruir isso. Enquadrar, na verdade, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da fotografia. Eu acho que mas tem fotógrafo que eu posso dizer que sabe iluminar como ninguém, mas acho que você nunca vai aprender totalmente a enquadrar, porque isso é a coisa que mais muda, né, cada vez que você vai filmar. Mas basicamente você ajuda você conhecer, se você conhecer os planos já pré-determinados que existem, né, que ensinam nas faculdades de cinema, que é o plano americano, o plano médio. Acho que se procurar isso, você já consegue, já te ajuda no sentido de que você já sabe as maneiras que são bonitas de enquadrar uma pessoa, vamos dizer. Você tem que buscar, você tem que primeiro se perguntar o que interessa para essa cena. Legal, interessa isso e aquilo. E agora vamos ver qual é a melhor maneira e buscar, girar, subir, descer, ou de repente inventar uma coisa nova, entortar a câmera, botar essa câmera em cima da cabeça do menino, sabe? Você tem que ser curioso, tem que procurar, buscar soluções. Eu sempre fui autodidata e peguei as crianças do salão e comecei a testar e comecei a fazer, fui enfiando na cara e comecei na área, né? Tanto que era bem estranho, porque na época eu trabalhava de segurança, então imagina, eu trabalhava na segurança de madrugada e ia maquiar no salão de manhã, entendeu? Às vezes chegava com o olho roxo, o nariz, não sei o quê. Aí com o tempo, lógico, a gente foi se especializando, acabei gostando realmente, né? E essa vantagem de trabalhar no salão me tornou um pouco mais completo, porque eu não faço só maquiagem ou só cabelo, eu faço os dois, né? Eu faço cabelo e maquiagem e a parte de caracterização. Mas foi uma coisa diferente, assim. Então, esse negócio é um falso, né? É um estereótipo que as pessoas criam de que tal pessoa tem que ter tal perfil, né? E não existe isso, né? Você pode fazer o que você quiser e não existe profissão de homem ou profissão de mulher, né? Existe a profissão, né? Um conselho que eu daria para quem quer trabalhar com arte num filme é saber exatamente o que você quer para esse filme, né? Então você leu o roteiro e pensou, eu vou trabalhar com uma ambientação assim, decidi. Então o que faz parte dessa estética, por exemplo, sabe? Então, quero trabalhar com, sei lá, objetos mais artesanais, por exemplo, sabe? Dá uma textura mais artesanal para o filme. Então aí você vai sair, você vai procurar o que você tem, você vai emprestar, você vai poder captar esses objetos, sabe? E depois, sabendo o que você quer, qual é a tua escolha, você inserir esses objetos, essas cores, esses móveis no filme de forma consciente, sabe? Eu fiz uma escolha, sabe? Então eu poderia colocar tudo no filme. Mas não, eu fiz essa escolha, então, dentro de tudo que eu tenho, eu vou selecionar esse. E de que forma que essa composição pode ser harmônica, sabe? Pode ser agradável, pode ser uma imagem bem construída. Mesmo que no improviso, mesmo que fazendo com o que você tem,
né? Mas como que é a tua escolha mesmo, de colocar, não de qualquer forma? Porque, acima de tudo, a gente tem que passar a verdade no que a gente, como a gente veste as pessoas. A gente vai pegar um ator que é um pouco mais arrumadinho, transformar num cara que é mais riponga. Então, tem que passar a verdade nisso. E, para isso, só pesquisando e observando e escutando. O cinema é um corpo, então desde a pessoa que serve o café e serve a alimentação, e o diretor tem a mesma importância no set, porque sem a união e sem essa sincronia não funciona o set de filmagem. Mas acho que primeiramente você tem que ter uma formação, você tem que ter um estudo, eu acho que é, né, essencial para qualquer ser humano, mas não se prenda a isso, né? Acho que o legal é não se prender a isso, a estereótipos e, porque é legal, assim, não. O negócio, eu acho que o melhor da vida é você fazer o que você gosta, né? Quem quer isso tem que meter a cara, né? Tem que tirar foto, filmar muito com o teu celular, mostrar para as pessoas, ver o que as pessoas acham bonito, o que as pessoas acham legal, o que não acha, anotar, nem que seja na tua própria cabeça, isso, né? Pô, aquela vez botei uma câmerazinha grudada no skate e todo mundo que viu achou muito legal e tal. Pô, então isso pode ser uma coisa legal. E assistir bastante filme. E, de preferência, quando você vê uma cena que você acha bonita, congela a imagem, olha para aquilo, vê da onde que está vindo a luz, tenta entender como que os caras fizeram, o que eles enquadraram, da onde que está vindo a luz. E isso tudo é um trabalho que você tem que fazer sempre. Eu acho que, em geral, as pessoas separam uma coisa que não deve se separar, né? As pessoas separam a captação de som com a edição de som. Eu acho que é um processo que é ligado todo, né? Eu falo que o som de um filme começa lá na leitura do roteiro, na primeira pré-produção com o diretor. Eu acho que a pessoa responsável pelo som tem que participar. Sendo ela a única pessoa que vai fazer som, vai fazer tudo, ou tendo equipes para cada pedaço dessas partes, divisões, eu acho que tem que ter uma pessoa que seja responsável exatamente para ligar elas. Então, uma coisa importante seria visitar as locações, visitar onde vai ser filmado, né? E ouvir esse lugar, perceber o que tem. Até as pessoas falam assim, não, mas não tem como dizer assim, não dá para filmar aqui. A locação depende muito do diretor, do diretor de arte, da fotografia, para saber se você tem como... Às vezes o lugar é maravilhoso, mas não tem recuo para botar uma câmera, para botar luz, essas coisas todas. Mas a pessoa do som vai para saber o que está acontecendo. Não é nem dizer para não dá para filmar, mas está preparado para os possíveis problemas. Nunca fale assim, não vai dar para fazer isso. Antes, tem que tentar. Você tem que tentar de todas as formas. Se tiver dinheiro, você vai atrás do jeito com dinheiro, mas se não tiver dinheiro, existem várias formas de fazer as coisas sem dinheiro também. Óbvio, né, que com dinheiro você consegue num grau assim, sem dinheiro você consegue de outro jeito, mas é possível de qualquer forma você realizar um filme, você, né, conseguir as coisas. Você pode pegar emprestado, você pode, sabe, com criatividade desenvolver uma forma de, sabe, utilizar uma coisa de uma forma diferente, entendeu? Então, eu acho assim, o produtor não pode faltar criatividade. Feito isso, eu preparo todo esse projeto em cima da minha concepção, em cima das condições do lugar que eu vou filmar, quem que eu vou filmar, do equipamento que eu tenho, captação. Daí é a hora do som direto, da captação, das filmagens. Esse momento, se é essa pessoa ou se é uma equipe, né, se é uma equipe separada, ela vai ser brifada. Então, eu, responsável de som, vou chamar as pessoas do som direto. 1, 2, 3, senta, reunião, às vezes com o diretor, às vezes não, e vou explicar, a ideia é essa, o lugar tem tal problema, eu acho que tem que pensar assim, assim, eu gostaria de uma cobertura assim, grave muito silêncio que eu vou usar depois. Você dá uma brifada no que precisa, essa equipe vai fazer isso, se quiser fazer mais, melhor, mas, né, existe esse contato. E daí vai para o terceiro passo, que é a pós-produção. Na verdade, o filme todo vai para a montagem, primeiro. O montador, ele já vai... Geralmente, quem vai fazer a edição do filme já começa a fazer uma primeira edição de som,
Porque ele vai precisar do som, ele vai sincronizar esse som, ele vai trabalhar em cima desse som, e esse som vai ajudar ele. O editor, ele vai pegar a parte final já da produção. Depois que já foi produzido o material, já foi filmado, já foi dirigido tudo, daí chega na mão do editor. Quando a gente recebe o material, eu costumo dizer que é como se fosse um quebra-cabeça. A gente tem 1 milhão de peças na mão, 1 milhão de takes de coisas que foram filmadas, e a gente tem que ordenar aquilo para que no final a gente tenha um produto só que faça sentido. A diferença é que no quebra-cabeça você só pode pôr uma peça em um lugar específico. Você não tem como colocar a peça do meio no canto, a peça do canto no outro lugar. Não dá, senão a imagem não fecha. E na edição, não. Você tem muitas possibilidades de fazer um material. Existem vários processos na parte de montagem. A primeira que eu digo é a montagem mesmo, onde você vai pegar todo esse material e fazer uma sequência. Terminando isso, que normalmente a gente chama de primeiro corte, você vai daí entrar na parte de finalização. Quando você tem o corte definido, você vai na parte de finalização. Daí envolve tratamento de cor. Normalmente tem uma pessoa que é especialista em tratamento de cor. Tem, por exemplo, às vezes você quer fazer o título do material do teu filme, você quer fazer em uma animação. Então vai ter um cara que trabalha só com animação. Ele vai fazer a parte da animação. Daí tem também o cara do áudio que vai tratar todo o áudio. Ele vai colocar a trilha, ele vai colocar aquele barulhinho do passo que às vezes não deu para ouvir, ele que vai inserir depois, entendeu? Depois que ele montar, com o corte final, isso vem para o editor de som. Eu vou separar esse som em diálogos, ambientes, efeitos, ruídos, sons, efeitos especiais, o que eu vou gravar de fole, música. Depois disso, a gente vai para a última parte, que é a mixagem. Mixagem de finalização. Que é exatamente isso. Essa pré-mixagem também vai para o negócio, não, agora nós vamos mixar o filme. Nós vamos pegar e vamos fazer toda uma relação de ruído, de distância, de volumes, isso é mais, isso é menos, mas isso é menos, mas está muito menos em relação ao outro menos, sabe? Para não ter aquele negócio do filme, que no começo do filme você tem que aumentar o volume para ouvir aquela voz, e lá na frente do filme tem uma coisa, negócio que tem que baixar o volume. Eu sempre falo, o filme que você assiste em casa, que você tem que ficar mixando em casa, você tem que aumentar e diminuir o volume, é um filme mal mixado. É muito difícil acontecer do diretor filmar primeiro a cena 1, depois a cena 2, depois a cena 3, né? Filma tudo misturado. Então, quando chega na edição, primeiro é o que você vai ordenar. Primeiro vai a cena 1, a cena 2, a cena 3, daí você vai fazer os cortes de câmera, às vezes filmam com 1, 2, 3 câmeras, e vai juntando tudo isso para chegar no final e você ter um projeto, um material que faça um sentido e o material final. Eu acho que, eu penso para cinema em modo geral, né? Eu acho que sempre o mais importante não é o equipamento, é como você vai lidar criativamente com ele, né? E eu falo muito com meus alunos, e penso muito nisso, que muito mais importante do que como, quando, onde, quem e o que, é o porquê. O importante num filme falado, narrativo, é que você se entenda o que se fala. E ter coerência entre os planos. Como eu falei, aquela história do piscar, o ouvido não pisca. Então, se eu pego, oi, tudo bem, e o silêncio que está atrás fica... Eu vou levar um susto, porque o meu ouvido não está acostumado. Agora, se tiver, oi, tudo bem, o corte tem... É levinho, eu não percebo. Quando você pega um filme de ficção para fazer, é muito difícil você ter essa liberdade na montagem. A tua liberdade maior vai ser assim, vamos escolher esse plano, vamos escolher o plano fechado agora do que o plano aberto, porque ele está quase chorando, então agora o plano fechado fica melhor. São essas as escolhas que o montador tem quando ele tem um filme de ficção, porque ele já tem o roteiro pré-definido, então ele não pode ficar pirando muito. Agora, é legal quando você vai montar um documentário, por exemplo, que você tem N possibilidades de montar aquilo. Você pode começar a história pelo fim dela. Você pode pegar o começo da história e jogar no meio. Então, essa mágica que eu acho muito legal, a forma como você vai mostrar isso para o teu espectador, para que ele entenda e para que ele goste do que ele está vendo.
A gente trabalha em documentário diferente da ficção, que você trabalha uma estrutura narrativa a partir de cenas e diálogos, a não ser que você vá trabalhar um documentário que seja um diálogo com a ficção, mas o documentário mais tradicional, a gente trabalha com dispositivos, elementos. A primeira coisa é você estabelecer elementos. Que elementos que você vai trabalhar? Porque esses dispositivos, eles funcionam como umas faíscas mesmo, né? E eles vão dar muito norte para o trabalho. Então, digamos assim, exemplos de dispositivos. Num documentário mais tradicional, o personagem é um dispositivo, o cenário, o tipo de som. Eu gravei um filme no asilo, que se chama Abaixo do Céu. Eu fiquei mais ou menos 1 ano pesquisando e, primeiramente, eu não conversava com as moradoras. Eu ia lá e ficava sentada em várias partes desse asilo e observando, assim, sentindo aquele cheiro daquele lugar. E aí, no decorrer da pesquisa, eu percebi, depois eu comecei a conversar com elas e percebi que não era necessário para o filme as conversas, porque as histórias eram muito parecidas, de vida de quem vai parar no asilo. Mas eu acho que tem uma questão bem importante aí, que é o limite da criação e da invenção, que para mim é ética. Porque num filme de ficção, os teus personagens não vão reclamar, você pode fazer o que você quiser com eles. Mas no documentário você tem que saber até onde você pode ir, até onde você pode negociar. É um jogo e é um jogo muito tênue, bem delicado. E quando eu começo no roteiro, principalmente de documentário, racionalizar demais, quando eu começo a decupar, eu já não gosto. Porque assim, então eu fiz isso porque isso quer levar a isso. Parece que eu já estou me traindo, assim, sabe? Porque no final, eu vejo que os dispositivos que eu invento, eles têm sentido. Intuitivamente, eles têm sentido, mesmo eu não sabendo, às vezes. Porque assim, é aquela coisa que você cria. Não sei para que serve isso. Deixa lá. Daqui a pouco você vai saber por que você pensou nisso. Mas eu acho que o básico do básico do básico é ter sensibilidade suficiente para perceber aonde estão as histórias e para perceber as pessoas que estão ao redor, entendeu? É não desperdiçar uma conversa num ponto de ônibus, não olhar para as pessoas com excesso de julgamento, mas, ao contrário, tentar aprender com tudo que acontece, com as pessoas que cruzam o seu caminho, com o que elas trazem de informação, mesmo que você não curta muito na hora, que a pessoa esteja falando alguma coisa que você não goste, às vezes você para, ouve, e daí mais tarde aquilo pode fazer sentido para você de alguma forma. Legal você escrever aquilo que só você pode escrever, né? Tipo, mais ninguém. Então você tentar limpar, assim, a gente tá sempre... Estereótipo é normal, você chega no estereótipo, você chega no clichê, mas tentar limpar um pouco, né? E ver só o roteiro que só você vai escrever, que mais ninguém no mundo, né? Por mais estranho e torto que seja. Porque a arte não é perfeita, né? Cinema é trabalho em equipe, sabe? Então, acho que o legal, assim, do cinema, eu acho que é propiciar essa vivência, que eu acho que é muito da nossa vida também, assim, né? Porque a gente não faz nada sozinho na nossa vida, né? Então, o cinema é meio que isso, é uma prova disso, assim, que com a ajuda de várias pessoas, com várias ideias, com boa vontade, com união, é possível criar uma coisa super legal, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que vocês não podem desistir de realizar o sonho de vocês, seja ele na tela ou seja ele no dia a dia, na vida real, assim, porque é possível.